Vamos lá, bom dia a todos. Eu sou o Fernando Sampaio, diretor de macroeconomia da For Intelligence LCA MCM. Estou aqui com o nosso economista Sérgio Zigan para conversar com vocês sobre os desdobramentos recentes da conjuntura internacional e brasileira e como isso repercutiu sobre nossas projeções, tanto internacionais como domésticas. Claro que o grande impacto, né, o start dessa conversa, são os efeitos do tarifaço, do Trump, e o Luiz fará a apresentação dessa parte internacional. Em seguida, eu vou falar sobre o Brasil e vamos tentar reservar alguns minutos para ouvir as dúvidas, os comentários, a tempo de todos poderem participar até às 11 horas. Se precisar esticar um pouquinho, quem puder ficar, a gente também fica. Muito bom dia e vamos nessa. Bom dia, Sampaio, bom dia a todos. Eu acho que nós podemos já colocar a apresentação aqui na tela e, obviamente, começar fazendo o mesmo alerta que a gente tem feito, eu acho, nossos últimos webinars aqui, né? Que é o grau de incerteza ainda muito elevado no ambiente internacional e que, obviamente, se repercute para o ambiente doméstico. Essa incerteza, embora tenha refluído um pouquinho, ainda é um fator aí a condicionar, né, os cenários e, portanto, a gente ainda precisa ter um pouco mais de informação para a gente conseguir entender melhor os impactos dessas mudanças, né, no cenário internacional para o nosso cenário doméstico. O que a gente observou desde que o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou o chamado Liberation Day no começo de abril, aquele tarifaço, aquele aumento grande de tarifa, foi um repique espetacular aí do índice de incertezas, principalmente de políticas comerciais globais, né, e que ao longo das últimas semanas, eu diria principalmente ao longo das últimas 2 semanas, o grau de incerteza ali deu uma certa moderada. Ela moderou porque houve recuos por parte do Trump, recuos na aplicação de tarifas para alguns países, para alguns produtos, né, e há uma expectativa de que esses recuos vão continuar a acontecer à medida em que as negociações entre os países, essas negociações bilaterais avançam. Já houve negociações, por exemplo, dos Estados Unidos com Índia, com Japão, com Coreia, e há uma expectativa de que amanhã, né, tenha início aí uma negociação dos Estados Unidos com a China, que certamente é a negociação mais importante, né, por se tratar não só da China, um grande player global no comércio mundial, né, como também a China é vista aí como um adversário, né, dos Estados Unidos na corrida tecnológica. Então, com certeza, os olhos dos mercados vão estar bastante atentos a essa negociação. De toda forma, há aquele pânico que o Liberation Day provocou e aquela escalada depois do Liberation Day, né, que foi a tarifa sendo aplicada de 50%, 100%, 145% de tarifa sobre a China. Esse pânico deu uma certa moderada, né, a poeira está começando a assentar, mas ainda não é possível vislumbrar em que patamar estaremos em termos de tarifas depois desse choque que a gente viu no começo de abril. Aí a gente adota algumas premissas, né? É necessário que se adotem premissas para a gente ter alguma plataforma para a gente rever as mudanças no cenário. E essa premissa que a gente está adotando agora é uma premissa de que a tarifa média de importação dos Estados Unidos vai ficar próxima de 12%. Né? Só lembrando, a tarifa estava na casa de 2%. Então, um aumento aí de 10 pontos percentual na tarifa média de importação dos Estados Unidos, que traz implicações que nós vamos falar agora. Então, se a gente olhar aqui o que aconteceu nesse gráfico aqui, está nos mostrando as barras à esquerda, estão mostrando ali uma tarifa média de importação
como elas ficariam se aquela reciprocidade, né, aquela fórmula de reciprocidade fosse integralmente aplicada a todos os países, que na verdade era uma fórmula em que apresentava ali, que calculava o déficit dos Estados Unidos como dividido pelo volume de importações. Se essa fórmula fosse aplicada a todos os países, a gente teria uma tarifa média de importação dos Estados Unidos, uma tarifa simples, né, uma média simples de 28%, e uma média ponderada pelo volume de exportações de 2024 para casa de 45%. Logo de cara, teve aquele anexo 1 do Liberation Day, em que os Estados Unidos falavam, o Trump falava que, olha, nós vamos ser bonzinhos e não vamos aplicar toda a fórmula de reciprocidade. Então, tinha ali exceções naquele anexo 1, e aplicando aquelas exceções, a gente teria ali uma tarifa média, tanto simples como ponderada, na casa de 20%. Já é importante. Desde então, teve outras negociações, teve exceções aí, né, no caso do acordo lá dos Estados Unidos, Canadá e México, os produtos nesse acordo estariam fora, automóveis com tarifas mais altas e aço com tarifas mais altas, celulares estariam isentos e alguns componentes eletrônicos, mesmo da China. Então, várias mudanças aí, né, que nos levam aí a acreditar que essa tarifa média vai ficar na casa de 11%, 12%. A partir dessa premissa, a gente fez alguns cálculos de impacto inflacionário para os Estados Unidos desse aumento tarifário. Esse cálculo, eu não vou passar rapidamente aqui por essa tabela, né, mas ele, só para mostrar aqui que esse cálculo é feito a partir de determinados grupos de produtos, né, que compõem cerca de 30% da cesta de consumo dos Estados Unidos, ou seja, do cálculo da inflação do consumo das famílias, né? E a partir daí a gente vê qual que é a penetração de importações desses produtos. Então, tem cálculos ali de importação como porcentagem do consumo aparente para esses vários setores. O destaque aí, é claro, é a penetração de eletroeletrônicos, né? Computadores, celulares, linha branca, linha marrom, que chega a quase 60%. Né, do consumo aparente dos Estados Unidos é de bens importados. E aí a gente faz o cálculo de tarifa por parceiro comercial. Então a gente separa ali por grandes grupos: União Europeia, México, Canadá, China, a Ásia, excluindo a China, América Latina, né, e fazemos um cálculo de impacto inflacionário. Né, e esse cálculo adota aquelas premissas, né, para tarifas para cada um dos participantes. Então, fizemos esse cálculo para 3 cenários aqui: um cenário benigno, um cenário adverso e um cenário base. Nesse cenário base, a gente assume que a tarifa média de importação para a China ficará da ordem de 25%, para México e Canadá mais baixo do que a média, em torno de 6%, né? E para os outros países a gente adota aí uma tarifa média em torno de 8%, que é abaixo daquele piso de 10%, porque há exceções em produtos. Né? Então, produtos como eletroeletrônicos, enfim, a gente ainda está assumindo essa hipótese. Nesse cenário base, o impacto inflacionário sobre a inflação de 2025, né, via o deflator do consumo das famílias, fica em torno ali de 0,7 a 1,1 ponto percentual. Acima da inflação que a gente já estava prevendo, que era uma inflação em torno de 2,5% a 3%. Então, nós estamos falando aí que a inflação deste ano dos Estados Unidos, ao invés de ficar em 2,5% a 3%, ficará 3,5% a 4%, né? Dependendo ali do repasse desse aumento de tarifas, dependendo do comportamento da atividade econômica, dependendo da diversificação também de importações. Então, os Estados Unidos podem, por exemplo, importar menos da China, passar a importar mais de outros países da Ásia com tarifas menores. Pode ter triangulação comercial. Então, tudo isso pode ajudar a moderar o impacto inflacionário. Então, a gente está usando aí uma perspectiva de um impacto inflacionário que fique na casa de 1 ponto percentual ou um pouco abaixo. Claro que esse cenário base tem uma característica relativamente benigna. A diferença entre o cenário base e o cenário benigno aí nas premissas de tarifas é muito pequena se comparado à do cenário adverso, que seria uma escalada da guerra comercial,
aí teria um impacto inflacionário de outra dimensão. Né? Nós estamos falando de um impacto inflacionário aí já beirando 3, 4 pontos percentuais, é um outro impacto muito mais significativo. Então, essas são as premissas que a gente adota. Né? E, obviamente, que existe um impacto inflacionário, qualquer que seja a decisão, a não ser que seja retirado tudo, voltemos a 2%, esse impacto inflacionário sai muito rápido de cena. Mas, se não, ele tem um impacto inflacionário e as empresas já estão reportando aumento de custos. Né? A gente vê as sondagens dos escritórios regionais do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, já mostrando ali que aquele componente de preços pagos aos fornecedores, antes mesmo do tarifaço, né, já vinham apresentando uma alta, né, reportando alta de custos. Isso porque, a gente vai ver daqui a pouco, né, houve um movimento de antecipação de importações bem relevante, né, já antecipando essa alta de tarifas que já havia sido anunciada durante a campanha pelo Donald Trump. Então, isso já levou várias empresas a se anteciparem a ela. E isso provocou um aumento de custos. Da mesma forma, né, os consumidores estão também prevendo ou já sentindo algum aumento no custo de vida. Né? Os índices de sentimento do consumidor, de confiança do consumidor, já captaram isso de maneira até um tanto quanto assustadora. Né? Tanto a Universidade de Michigan como o Conference Board, que estão aqui mostrados nesses dois gráficos, como também o Fed de Nova York, que tem um índice de sentimento consumidor que tenta captar expectativa de inflação, todos eles mostraram uma alta da inflação bem relevante, né, da expectativa de inflação bem relevante para os próximos 12 meses. As expectativas para prazos mais longos ainda estão ancoradas, o que não o que é um fator ali alvissareiro, mas as expectativas para os próximos 12 meses embutem uma perspectiva de uma alta no custo de vida. E também um outro fator aqui que eu acho importante, né, ressaltar é que as pesquisas de aprovação do governo Trump, né, a gente tem visto circular várias pesquisas mostrando uma piora, mesmo no começo do mandato do Trump, uma aprovação líquida negativa, né? O que a gente vê a partir dessa outra pesquisa, que é uma pesquisa do Nate Silver, né, que abre as avaliações por temas, né, então uma avaliação temática, a gente mostra que a pior avaliação do governo Trump está justamente na inflação. Então, essa preocupação com a inflação está aparecendo, inclusive, nessas pesquisas de aprovação, o que é algo, né, um indicador aí antecedente de que a inflação, de fato, vai dar uma chateada agora nos próximos meses. E é isso que a gente está prevendo. No fundo, incorporando aquele impacto inflacionário, a mudança que nós fizemos aqui na projeção de inflação para os Estados Unidos é de um repique da inflação no curto prazo, ao longo dos próximos meses, associado ao repasse desse aumento de tarifas para os bens ao consumidor, né, e a inflação que, no nosso entender, ficaria oscilando ao redor de 2,5%, um pouquinho a mais, ainda mostrando resiliência, porque o mercado de trabalho está fortalecido, né, o setor de serviços ali mostrando resiliência. Agora, a gente acha que haverá um repique dessa inflação nos próximos meses, e a inflação pode chegar ali a alcançar 3,5%, 4% na variação interanual, né, até o final desse ano, para depois, em 2026, ela sofrer aí um refluxo. Né, um refluxo porque o impacto das tarifas ele é de uma única vez, ele não é progressivo, ele acontece uma única vez, ele é assimilado, né, e depois a inflação tende a voltar. O nível de preço sobe um pouco, né, o nível de preço não volta, mas ele sobe um pouco, a inflação sobe um pouco, depois ela volta. E a gente acha, inclusive, que a inflação vai ficar mais baixa ao longo de 2026 e 2027, porque a gente avalia que esse choque tarifário, o choque do tarifaço, ao impactar a confiança, né, também provoca um certo desaquecimento da economia, né, e tende a facilitar o processo, né, de convergência da inflação dos Estados Unidos para a meta, que é algum lugar ali próximo de 2,5%, né, a meta do Fed é 2%. A gente acha que essa meta o desaquecimento da economia vai acabar, né, ajudando em 2026
a uma desaceleração da inflação. Então, no fundo, o que a gente fez foi revisar para cima a inflação de 2025 e para baixo a inflação de 2026. Né? O impacto das tarifas sobre a atividade econômica já começou a aparecer, mesmo antes do Liberation Day. O PIB dos Estados Unidos recuou no primeiro trimestre, mas ele recuou bastante em função de uma antecipação de importações. O que a gente vê aqui nesses dois gráficos é um aumento violento de importações no primeiro trimestre, né, principalmente de bens de consumo e de insumos industriais, porque as empresas e os consumidores estavam preocupados, né, de que o aumento de tarifas fosse encarecer esses produtos, então as empresas compraram rapidamente, estocaram mais para poder, né, vencer esse período de maior incerteza sem provocar algum estrangulamento do fornecimento, né, de bens importados, principalmente de insumos importados. E esse aumento de importações bastante forte do primeiro trimestre acabou tornando a contribuição do setor externo, né, as exportações líquidas, exportações menos importações, bastante negativa, né, quase 5 pontos percentuais negativo aqui no primeiro trimestre, o que respondeu pelo PIB negativo. Claro que uma parte dessas importações, dessa antecipação de importações, virou estoque, então a variação de estoque foi muito positiva, né, mas não compensou a totalidade da perda das importações, né, mas acabou que o resultado do PIB foi negativo, chamou a atenção, inclusive o Trump veio pedir paciência, né, à população e tudo mais. Mas olhando a demanda privada doméstica, que é o consumo das famílias, mais um investimento fixo, a sensação que a gente tem é de que a economia dos Estados Unidos seguiu bastante resiliente no começo de 2025. Então, o crescimento dessa demanda privada doméstica se manteve em 3%, e é aí o ritmo de crescimento até acima do potencial, né, que vinha se mantendo ali já há vários trimestres, né, desde o começo de 2023. Claro que esse resultado também tem algum impacto, né, artificial, aí, entre aspas, associado à entrada de importação. Né? Teve um aumento, uma antecipação, por exemplo, do consumo de automóveis. Né? Muita gente preocupada com os automóveis sofrer um aumento de tarifa. Né? Então, muitos consumidores adquiriram, né, consumiram já mais automóveis, mais bens duráveis em antecipação. Da mesma forma, muitas empresas já fizeram investimentos em equipamentos, máquinas e equipamentos em antecipação ao aumento de tarifas. Então, eu diria que possivelmente esse resultado do primeiro trimestre seria mais fraco do que ele foi, né, se não fossem essas antecipações. Mas, de toda forma, ainda é uma economia que se mostra resiliente, e isso aparece bastante no mercado de trabalho. Então, nós tivemos na semana passada a divulgação de indicadores do mercado de trabalho referentes a abril, que já é o mês, exatamente o mês em que houve o choque, né, tarifário, e esse choque, aparentemente, não impactou negativamente o mercado de trabalho. Né? A gente observa que a criação líquida de empregos foi até maior em abril do que foi na média do primeiro trimestre, né? Uma criação líquida de empregos muito parecida com a média de 2024, em que o crescimento se manteve forte, em que a taxa de desemprego se manteve num patamar ali próximo de 4,2%, que é um patamar que ela está oscilando desde meados do ano passado e que é um nível bastante confortável do ponto de vista da condução da política monetária. O Fed avalia que a taxa de juros, a taxa de desemprego neutra dos Estados Unidos é justamente algo, né, na casa de 4,2%, 4,3%. Então, o mercado de trabalho, por enquanto, não começou a sofrer os impactos desse tarifaço. Né? Então, mas, de toda forma, vai haver uma desaceleração da economia. Né? É um choque de confiança que foi importante, tem sinais ali de perda da confiança, de vários sinais antecedentes aí de desaquecimento da economia, que nos levaram a revisar aqui a projeção de crescimento para os Estados Unidos. A gente avaliava ali na linha mais clara, pontilhada, que teria um pouso bastante suave da economia dos Estados Unidos. Uma desaceleração que desaceleraria a inflação, permitiria uma flexibilização de política monetária, uma redução de juros. Agora, o que vai acontecer é um pouso mais acidentado. Não deixará vítimas, a gente espera, mas é um pouso mais acidentado, com uma desaceleração mais brusca no curto prazo,
e depois, mais adiante, os Estados Unidos retomam um ritmo de crescimento mais próximo do seu potencial. Essa é a hipótese que a gente passou a adotar, com uma desaceleração importante justamente desses componentes relacionados à demanda doméstica, consumo das famílias e do investimento residencial. Essa é a hipótese que nós estamos adotando. Essa desaceleração vai acabar impactando o mercado de trabalho. Né? Então, se antes a gente previa a expectativa de que o mercado de trabalho sofreria uma distensão em direção ali a uma postura neutra, né, a um equilíbrio, com a taxa de desemprego subindo apenas um pouquinho acima daquela taxa neutra estimada pelo Fed, agora a gente acha que o mercado de trabalho pode ficar um degrau acima dessa taxa neutra do Fed, chegar ao final desse ano, por exemplo, mais perto de 5 do que de 4, né, isso avaliando aí o impacto da desaceleração econômica via lei de Okun, enfim, algum cálculo ali para a gente entender esse movimento, é uma perspectiva de uma alta do desemprego, de uma piora do mercado de trabalho. Né? E isso vai acabar prevalecendo nas decisões de política monetária mais adiante. Né? No curto prazo, com esse enorme grau de incerteza, ainda por conta do choque tarifário, o Fed está se mostrando cauteloso. Na reunião de ontem, ele apontou riscos de alta tanto para o desemprego como para a inflação, que é uma situação de, digamos assim, estagflação, o risco de uma estagflação, né, que é uma situação bastante desafiadora para a condução da política monetária. Então, o Fed vai reagir à alta da inflação ou à alta do desemprego? Né? Então, ele fica no meio do caminho ali. Então, no curto prazo, ele vai continuar engessado, vai continuar cauteloso. Porém, mais adiante, como a gente acha que o repique inflacionário vai se revelar transitório, que a taxa de desemprego vai sofrer uma piora, a gente avalia que o Fed vai promover uma redução de juro um pouco maior e um pouco mais rápida do que a gente estava falando, do que a gente estava imaginando anteriormente. Né? Então, a gente avalia que o juro pode cair aí um bom meio ponto percentual, talvez até 1 ponto percentual a mais do que a gente estava imaginando antes desse choque tarifário. É uma situação que tem alguns impactos positivos, outros impactos negativos. Né? Um desses impactos é a questão do dólar. Né? O dólar lá fora tende a ficar mais fraco do que pressupunhamos no começo do ano. Então, quando a gente estava esperando, no começo do ano, como a gente estava esperando uma economia mais resiliente dos Estados Unidos e uma taxa de juros cairia bem mais devagar, a gente tinha um cenário em que o diferencial de juros, o diferencial de crescimento dos Estados Unidos em relação a outras economias avançadas ficaria mais pró-dólar, daria sustentação para o dólar. O dólar se enfraqueceria de maneira mais gradual à medida em que o Fed fosse cortando o juro e à medida em que a economia fosse desacelerando gradualmente. O que a gente viu agora foi um movimento, na verdade, de enfraquecimento abrupto do dólar, que está em parte associado há uma percepção de que, olha, o diferencial de crescimento e o diferencial de juros não vão ser tão maiores, mas também um pouco de perda de confiança no dólar por conta desse choque tarifário, por conta do risco de deterioração institucional dos Estados Unidos a partir dessas políticas mais erráticas que foram adotadas pelo Trump, uma política tarifária muito agressiva, o risco de alguma interferência na política monetária, na independência do Fed. Então, teve uma combinação aí de fatores. Acho que esse risco que nós estamos adotando é que esse risco de uma piora estrutural do juro, uma deterioração na confiança do dólar, no dólar como reserva de valor, como moeda de reserva de valor, não vai acontecer de maneira abrupta, e que, portanto, vai passar a prevalecer essa questão do diferencial de juros, diferencial de crescimento, que aí a gente acha que esse nível do dólar já está suficientemente fraco, ele já é um patamar equilibrado. Então, a gente está apostando aí numa acomodação do dólar. Agora, o dólar pode sim se enfraquecer de maneira estrutural, caso crises, instituições graves venham a acontecer. Um eventual atentado à independência do Fed, o Trump ameaçou demitir o Powell, já recuou, mas se tiver esse atentado à independência do Fed, é um fator que certamente debilita o dólar de maneira estrutural. E um outro fator que a gente já está chamando a atenção aqui, que vai entrar no radar logo mais, tão logo essa questão tarifária seja encaminhada, que vai ser a questão fiscal nos Estados Unidos. É uma dinâmica bastante preocupante, e que não comporta cortes
de impostos sem cortes drásticos de gastos também. E aí a gente chama a atenção, a gente mostra nesse gráfico, que as receitas fiscais, né, que as transferências governamentais, gastos com previdência, com saúde, com seguro-desemprego, assistência a veteranos, etc., elas já representam 100% das receitas fiscais. Então, cortes de despesas vão ter que incluir cortes sociais, o que é ruim do ponto de vista de popularidade do governo, né? Então, o espaço para cortes de impostos é bem limitado. Então, se tiver cortes de impostos sem ter uma contrapartida importante do ponto de vista de despesas nos Estados Unidos, pode provocar uma deterioração adicional aí da postura do dólar como reserva de valor, que, por enquanto, essa situação não se alterou. Então, a proporção de reservas em dólar, né, vem caindo já há bastante tempo, né, desde o começo deste século, caiu aí da casa de 70, 70 e poucos para um pouco abaixo de 60%, né, num contexto em que o euro foi introduzido, ganhou alguma força, mas o que a gente já chama atenção nos dois gráficos menores ao lado é que o que está acontecendo é uma maior diversificação de reservas. Outras moedas tiveram um crescimento bem expressivo desde o começo do ano, como moeda de reserva de valor, em conjunto já alcançam em torno de 20% dessas reservas, teve um crescimento surpreendente em iene e em libra esterlina, em dólar canadense e a introdução do yuan, o renminbi chinês. Então, essa situação, a gente acha que ela prossegue, mas prossegue de maneira gradual, sem trazer disrupções, né, nos mercados de câmbio, nos mercados financeiros. Claro que há esse risco, mas é um risco que a gente, por enquanto, considera, né, que não prevalece. Para a gente encerrar aqui, resumindo, o que a gente percebeu é que esse tarifaço pode tornar o ambiente externo um pouco menos inflacionário para as economias emergentes. O dólar está mais fraco, né, e tem preços mais baixos de commodities, principalmente de petróleo, que amenizam essas pressões inflacionárias nos emergentes. O gráfico aqui mostra a evolução das commodities ajustadas pelo câmbio real-dólar. Então, do pico ali, o índice de commodities CRB caiu em torno de 20%, né, e o petróleo caiu mais, quase 30% ali, está bem abaixo do que esteve ao longo de todo o ano passado. Então, isso ajuda a aliviar a inflação. Mas, por outro lado, o quadro externo de crescimento mais contido, de comércio mundial mais fraco, ele não estimula o crescimento de emergentes. Não é um bom driver do crescimento para as economias emergentes. Claro que tem segmentos que podem se beneficiar com a guerra comercial, a gente desponta principalmente nisso por conta do agronegócio, né? Se a guerra comercial minar as exportações dos Estados Unidos de agrícolas, né? E nós somos concorrentes fortes dos Estados Unidos, a gente acaba se beneficiando. Também pode ter um impacto inflacionário sobre nossos preços de alimentos, né? Então é bastante heterogêneo, né, essa situação. Um outro fator que também ajuda a tornar o ambiente menos inflacionário é a desaceleração da China, mas isso é um papo para outro call, né, específico sobre a China, e dá para a gente falar uma hora sobre ela. Mas o que a gente vê agora nos resultados aí das sondagens de abril foi uma piora das sondagens, principalmente da indústria na China, com queda de componentes de exportação de preços. Então, claramente, um ambiente menos inflacionário também. E aqui, para concluir, eu passar a bola para o Fernando Sampaio, 5 bullets rápidos, né? A gente acha que as políticas do Trump, principalmente a política comercial, elas desafiam esse cenário de pouso suave, mas, por enquanto, ainda não inviabilizam o pouso suave. Mas, de toda forma, a repercussão dela é que o crescimento global vai ficar mais contido. Já acho que a recessão pode ser evitada, deve ser evitada, mas é um crescimento global que fica mais contido. Do ponto de vista de inflação, depois do impacto temporário da alta das tarifas, a gente acha que o ambiente global pode ficar mais desinflacionário ou menos inflacionário, né? E para os emergentes, isso significa algum alívio no câmbio, algum alívio na inflação, porém esse alívio tende a ser limitado por um ambiente de aversão ao risco lá fora, né? E também tende a ser heterogêneo, depende da posição, né, dos fundamentos de cada emergente, principalmente fundamentos fiscais, fundamentos das contas externas e também de questões políticas internas a cada emergente. Os ciclos políticos nos emergentes, principalmente, são muito importantes ali na formação de preços de ativos,
no comportamento do consumidor e dos investidores. Então, pode ter algum alívio cambial inflacionário, mas depende muito dos próprios fundamentos de cada país. E, por fim, o último recado, que também pode até virar um outro call, que são as questões das tensões geopolíticas, né, que vão seguir acentuadas. A gente vê aí a questão da Índia com o Paquistão agora, só mais um exemplo, né, de tensões geopolíticas, mas a principal, né, tensão geopolítica entre Estados Unidos e China, e isso obviamente cria muitos riscos, né, mas também gera algumas oportunidades em alguns setores, no nosso caso, no agronegócio, alguns setores em tecnologia, né, data centers, etc. e tal. Então, é um ambiente que a gente tem que ter em mente na formação do nosso cenário, elaborar cenários de longo prazo, que esse ambiente de tensão geopolítica tende a persistir, né? E com isso eu encerro a minha fala aqui internacional, passo a bola para o Fernando Sampaio, que vai falar sobre o Brasil, e se ele tiver algum comentário adicional sobre internacional, fique à vontade, Fernando Sampaio. Muito obrigado. Então, sobre internacional, eu só explicitaria dois aspectos rapidamente que estão implícitos na exposição do Luiz. Um é a preocupação do Trump, do Partido Republicano, com as eleições de midterm, né, as eleições de meio de mandato que vão renovar a Câmara dos Deputados americana, a House of Representatives, em 100%. E nessa casa, a vantagem republicana hoje, a maioria é estreita. Então, a chance de perder o controle da Câmara é grande, caso essa queda forte, rápida de popularidade não seja, em grande parte, revertida até lá. Então, por exemplo, o que o Luiz falou de queda da inflação no ano que vem pode ser um fator favorável. Certamente é um dos fatores que fez com que aqueles cenários mais apocalípticos que a gente estava discutindo um mês atrás, assim que saiu o tarifácio, a reação do mercado financeiro foi de pânico, eles estão saindo do centro das discussões, e nos parece que é justamente porque houve uma pressão enorme para uma moderação antes que as coisas escapassem de controle e criassem um tumulto maior do que aquele que a gente já está observando, que não é desprezível, mas não é, digamos, apocalíptico, né? Podemos seguir, vamos falar rapidamente do Brasil, são temas mais familiares, né, para a gente. Então, vamos ver como é que fica o cenário brasileiro após essas mudanças internacionais. O primeiro, tem fatores para o real ganhar valor frente ao dólar. A própria queda do dólar no exterior, a expectativa de que a briga comercial dos Estados Unidos com a China volte a favorecer as nossas exportações agrícolas. Isso já aconteceu naquele primeiro round, no primeiro mandato do Trump. Houve deslocamento de vendas americanas em favor de vendas brasileiras. É possível que isso aconteça de novo, por enquanto parece até provável, embora, no limite, não fazer esse movimento possa ser uma oferta chinesa para obter alguma contrapartida americana em termos de maneirar nas barreiras tarifárias que estão sendo impostas. E, além disso, o nosso juro muito alto já está, e com a perspectiva de queda mais rápida dos juros nos Estados Unidos, permanecerá muito atrativo para operações de carry trade, de arbitragem de taxa de juros. O gráfico mostra que, em relação ao México, a gente está ampliando bastante a nossa atratividade para esse tipo de fluxo de capital. Então, isso, evidentemente, aumenta a oferta de dólares aqui no mercado doméstico, é um fator para puxar para baixo a cotação do dólar, ajuda a explicar porque a gente saiu daquele patamar assustador de 6,20, que foi muito transitório, estamos agora num nível, né, menos assustador, ainda assim, não é muito favorável para o recuo da inflação. Podemos seguir. O dólar está mais ajustado, ele já deu uma boa queda nas últimas semanas. O cenário de crescimento morno, que o Luiz apontou, por causa da desaceleração das principais economias,
e, sobretudo, do comércio internacional. Isso reduz o apetite por emergentes, né? Sobretudo aqueles que são grandes exportadores de commodities, como nós. Ainda tem o tema da incerteza fiscal doméstica, a gente vai voltar rapidamente a isso, e as eleições do ano que vem tendem a ser acirradas, né? E, portanto, tendem a gerar volatilidade à medida que as expectativas, as pesquisas, etc., vão oscilando. Teve um movimento muito forte de queda de popularidade do governo Lula entre outubro e fevereiro, talvez março. Isso nos levou a mudar nossa avaliação. Nós víamos a reeleição do Lula como a perspectiva mais provável, o Lula como favorito, e hoje a gente avalia que o Lula é competitivo. Ou seja, ele não é carta fora do baralho, mas não é favorito, embora as pesquisas ainda indiquem liderança dele nas simulações de primeiro e mesmo de segundo turno. As últimas leituras do Datafolha e da Atlas mostram uma pequena reversão dessa queda. Essa queda a gente pode atribuir em grande medida à crise do PIX, né? A perda de prestígio por causa da tentativa de mudar algumas coisas na fiscalização do uso do PIX, que repercutiram muito mal na população. A oposição soube usar muito bem. A oposição agora tem uma nova oportunidade com o escândalo do INSS, já fez uma ofensiva digital grande e o governo ainda não está sabendo responder. Por enquanto, a resposta foi mandar um documento de 30 páginas para os congressistas, explicando que não é bem assim como o Nicolás Ferreira falou. Obviamente, é uma resposta muito débil, pensando no eleitorado como um todo. Então, o dólar vai seguir volátil, como sempre, né? Tem muita incerteza lá fora e tem muita incerteza política doméstica, né? E tem o que eu estou chamando de ativismo eleitoral do governo. Não é ativismo exclusivamente fiscal, porque várias das medidas não são fiscais estrito sensu, medidas que estão sendo tomadas para estimular a demanda, para soprar a brasa do crescimento na contramão do esforço de contenção do crescimento que o Banco Central está fazendo. E uma constatação, uma avaliação de que, passadas as eleições, a pressão por um ajuste fiscal um pouco menos gradual do que o roteiro atual vai ser grande e, eventualmente, em ele se materializando, pode trazer um alívio relevante para a cotação do dólar, ajudando também a segurar a inflação, que não está confortável, né? Apesar do recuo do dólar, muito bem-vindo nesse ponto de vista, ela segue desconfortável, como o Luiz destacou. Não está claro se vai ter um efeito deflacionário substancial, o que está acontecendo em termos de guerra tarifária. Pode ter algum impacto, mas não vai ser game changer, por assim dizer. E, como já mencionamos, talvez a demanda pelos agropecuários brasileiros aumente, o que cria um prêmio na exportação, pode criar mais escassez na oferta doméstica e dar uma pressionada no preço dos alimentos. Então, em termos líquidos, é difícil antecipar, embora a gente possa acreditar que sobre manufaturas possa haver, sim, uma pressão de aumento de oferta vindo de fora, segurando o preço aqui dentro. Aqui a gente mostra os núcleos da inflação desgarrados da meta e de forma crescente, né, nos últimos meses, e o preço dos serviços ainda num ritmo muito superior mesmo ao teto da meta. Isso tem a ver com o aquecimento do mercado de trabalho, e talvez, então, como eu mencionei, essa ajuda de maior oferta de manufaturados vindos de fora, ajudando esse pedaço, né? Mas outros componentes da inflação com comportamento ainda muito pouco confortável. E as expectativas de inflação seguem em elevação. A expectativa para o ano que vem
2026, acabou de superar o teto da meta, o Banco Central manifestou desconforto, naturalmente, né? Não poderia deixar de manifestar, e isso condiciona, né, a nossa avaliação sobre as perspectivas para a Selic. Os indicadores soft data, como os índices de confiança, estão confirmando uma desaceleração da atividade nos últimos meses, né? Bastante generalizada entre os setores. Porém, os dados mais hard data ainda não corroboraram inteiramente. E o grau de desaceleração que está pintando está longe de ser suficiente para fazer a inflação convergir a 3% no horizonte próximo, né? Tem fatores que seguram a atividade econômica, apesar do aperto monetário. Primeiro, tem setores que são pouco sensíveis à oferta de crédito e dependem mais das condições próprias de oferta, destacadamente a extrativa mineral e principalmente a agropecuária, que está tendo um desempenho bem melhor do que se imaginava no começo do ano. As revisões de safra para cima, substanciais, e esses fatores, esses segmentos, melhor dizendo, arrastam segmentos que fornecem bens e insumos para eles. A indústria de alimentos se beneficia da oferta farta, assim por diante. Um segundo fator é política fiscal. E aqui a gente quer destacar rapidamente que a gente fala muito da política fiscal da União, em relação à qual existe muita disponibilidade de informação, sem grande defasagem, grande detalhamento, etc. Porém, o peso da União dentro das finanças públicas tem caído, e tem caído substancialmente ao longo dos últimos anos. Em particular, nos últimos 3 anos, os estados e municípios tiveram um aumento muito substancial no seu nível de gasto, que está retratado na linha azul desse gráfico. É um aumento da ordem de 3% do PIB. Então, acho que é um fator muito importante para explicar por que, por 3 anos seguidos, 22, 23, 24, o crescimento efetivo da economia se revelou bem maior do que o crescimento que se antecipava quando o ano começava. Então, em todos esses anos, a expectativa inicial era na faixa de 1,5%, 2%, e o crescimento acabou sendo 3%, uma diferença substancial, e nós avaliamos que essa corrida de gasto dos estados e municípios tem muito a ver com essa surpresa. Terceiro fator que tende a limitar a desaceleração, apesar da desaceleração externa, da incerteza, etc. É o ativismo do governo federal, aquilo que eu chamei de ativismo eleitoral, criando estímulos ao crédito das famílias. Então, não é dentro do âmbito fiscal, mas alimenta o crédito na contramão do esforço do BC. Já teve o programa Desenrola lá atrás, que ajudou a diminuir a inadimplência, agora tem novas regras para o consignado privado, tem um potencial de crescimento dessa modalidade importante, a ver se ele se materializa. E outras medidas que reforçam a disponibilidade de recursos dos consumidores. Não falei renda, porque em alguns casos não é renda. Por exemplo, saques do fundo de garantia. Vejam esse gráfico, esse aumento muito forte, né, dos saques, dadas mudanças de regra facilitando esses saques. Então, isso não é renda, porque é uma poupança da qual se está sacando, mas a disponibilidade imediata de recursos, sem dúvida, fica reforçada. Tem outras medidas que têm algum impacto fiscal, como o programa Pé de Meia, de mesada para os estudantes, ampliação do auxílio gás, eventual tarifa social de energia e outras coisas que provavelmente vão aparecer ao longo do tempo. E o mais importante, do ponto de vista, talvez do ponto de vista eleitoral, a questão da isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. O Congresso ainda não aprovou, essa discussão ainda vai render, né? O Congresso está rebelde, não está fácil a relação do governo com o Congresso. Haja vista, por exemplo, essa
aprovação ontem de uma legislação para isentar o Alexandre Ramagem das investigações sobre a trama de golpe. Então, a relação com o Congresso está difícil, o projeto da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, assim por diante. E só para não deixar para trás, a extensão do acesso ao Minha Casa Minha Vida para uma faixa já de renda entrando na faixa de classe média. Então, são múltiplas iniciativas com uma certa cautela para não piorar o resultado primário, mas sempre no sentido de soprar a brasa da atividade econômica. O crédito está, enfim, respondendo com mais força ao desestímulo da Selic. Então, o crédito às empresas deu uma razoável travada na última leitura. Isso tem a ver com o fato de que a inadimplência começou a aumentar e os custos já vinham aumentando. Mesma coisa no crédito à pessoa física, num grau menor. Está desacelerando, ainda não deu uma contração, mas também existe aumento de inadimplência, ainda moderado, depois de um comportamento muito favorável da inadimplência, apesar dos juros altos já há algum tempo, né? O próprio custo do crédito para as famílias demorou para reagir ao aumento da Selic. Talvez haja um componente de aumento de concorrência nesse segmento, ajudando a explicar isso. Mas o crédito ao consumo deve moderar bastante, e isso ajuda, digamos, o esforço do Banco Central de segurar crédito, segurar demanda, segurar a inflação. Nós avaliamos que a gente está com um pouco de excesso de ocupação de capacidade, ou, no jargão de economista, o hiato do produto positivo, né? Estamos sem ociosidade para acomodar toda a demanda que está aparecendo. Podemos seguir. O mercado de trabalho, em particular, nós estimamos que a taxa de desemprego neutra é mais alta do que a taxa de desemprego que a gente tem vivenciado já faz algum tempo. Então, pressão no mercado de trabalho, pressão por reajuste salarial, pressão de demanda. Isso pega principalmente a inflação dos serviços, mas, claro que não exclusivamente, é custo para a economia inteira. O crescimento do emprego tem desacelerado, mas ainda o ritmo é bastante razoável, e o rendimento médio acima da inflação, por enquanto, praticamente não desacelerou. E ele é muito relevante para explicar o aumento da massa de renda do trabalho. O componente ocupação é importante, diminuindo um pouco o seu peso, mas o componente rendimento sustentando ganhos importantes, apesar da aceleração da inflação. Não foi uma aceleração drástica também, mas não interrompeu essa tendência de aumento do rendimento médio. A política monetária ela já está restritiva há um bom tempo. O gráfico mostra uma estimativa de taxa de juros neutra na linha mais escura e na linha pontilhada o nível da Selic. Então, estamos com juros desestimulantes há algum tempo e agora, na margem, crescentemente desestimulantes. Então, a política monetária é bastante restritiva, segue bastante restritiva, e ontem tivemos Copom. O Copom destacou que, se antes os riscos eram assimetricamente altistas, ou seja, o risco era da inflação acelerar, agora ele reconheceu, dada a mudança no quadro global, que também tem risco de baixa, né? Tem fatores que podem segurar a inflação. E concluiu que, nesse cenário de incerteza, fica prescrita uma política monetária significativamente contracionista por período prolongado. Ou seja, não falou o que pretende fazer na próxima reunião, até fica sugerido que pode interromper ou pode dar mais um aumento. Nessas circunstâncias, parece que ele sugere que seria mais modesto, não 50 pontos base, sim 25,
ou mesmo zero. Claro, temos aí 6, 7 semanas até o próximo Copom, para ele poder, à luz das novas informações, novos dados, fazer essa calibragem. Mas quando ele fala em período prolongado, né, ele está querendo dizer, olha, corte de Selic não está no horizonte próximo, né? Algo que sempre pode mudar, mas demandaria mudanças significativas no cenário. Então, a gente ainda trabalha com a hipótese de que os cortes de Selic só deverão começar já em 2026. É claro que a chance de que isso seja antecipado, dada essa mudança no quadro global, aumentou. É evidente, por exemplo, o alívio que a queda do petróleo, somada à queda do dólar, o alívio que isso traz para a inflação direta e indiretamente. Então, para concluir, a maioria do que a gente falou diz respeito a um cenário que a gente considera mais provável, o cenário base, né? Que supõe que o problema geopolítico internacional, a instabilidade do clima, não chegam a criar problemas de escassez de oferta prolongados. Ou seja, não é uma nova. O tarifaço não terá o efeito que teve a pandemia de bagunçar as cadeias de suprimento globais. Claro que haverá perturbações. E o tarifaço, como disse o Luiz, não vira recessão, porém retarda o recuo da inflação nos Estados Unidos. Aqui dentro, no cenário base, a gente supõe que a perda de confiança na política fiscal, que foi relevante para a alta do dólar no ano passado, neste ano ela não se repete, né? Você teve uma perda, você teve uma pequena recuperação com um orçamento um pouco mais cauteloso, etc. E a hipótese é que essa perda de confiança não se agrave. Porém, há chance grande de um cenário mais difícil, que a gente chama de adverso, e ao qual, subjetivamente, a gente atribui 35% de probabilidade. O que está por trás? Quais são as premissas? Primeiro, tem recessão lá fora. O Luiz falou, não é o mais provável, mas é um risco ponderável, né? E aqui dentro pode haver, e teria um impacto de pressionar dólar, inflação, Selic, etc., um problema de perda adicional de credibilidade fiscal. Num período eleitoral, isso é particularmente sensível, né? Lembrando que a dinâmica eleitoral não é só o governo incumbente que fica tentado a fazer promessas agressivas para agradar o eleitor e que podem ter um impacto fiscal negativo. É só lembrar que o aumento do Bolsa Família no final do governo anterior era para ser por apenas 4 meses. O Bolsa Família passando de 400 a 600 reais. E na dinâmica do debate eleitoral, a oposição falou, comigo continue 600. E evidente que o candidato incumbente, né, que concorria à reeleição, teve que falar, não, comigo também, né, porque senão teria uma desvantagem importante. Então, são temas que a gente vai ter que acompanhar de perto, podem causar volatilidade. Encerro para a gente ter alguns minutos para ouvir e responder aos comentários e às perguntas que vocês tiverem apresentado ao longo da conversa. Muito obrigado. Obrigado, Fernando Sampaio. A gente tem algumas perguntas aqui no chat que eu estou olhando. Vou pegar em ordem aqui. Primeiro, a gente teve uma do Marcelo Nascimento, perguntando se a hipótese de impacto das tarifas nos preços ao consumidor, né, prevê ter mais preços seguindo a trajetória anterior às tarifas, né, tendo em vista que teve queda de preço do petróleo, se não tem ali, e tem alguns outros itens da cesta de consumo que não seriam afetados. Como eu falei na apresentação, não, a gente não prevê que seja a mesma trajetória. A gente acha, inclusive, que tem um efeito aí compensatório do aumento de tarifas via desaquecimento da economia, via queda de preços de commodities, que tende a
moderar o impacto inflacionário. Né? Então, se a gente fosse exclusivamente colocar o impacto inflacionário sem mudar outras hipóteses, né, a gente estaria falando de uma inflação tranquilamente chegando em 4% no final desse ano. E a gente acha que, como haverá um desaquecimento da economia e os preços de insumos estão mais baratos, das commodities, né, os insumos como um todo não, porque teve um aumento de tarifa, mas o preço base das commodities a gente tem aí algum alívio, então a gente não considera que seja a mesma trajetória. Então tem uma compensação, mas é uma compensação parcial, não é suficiente para compensar todo o impacto inflacionário. Tem uma outra pergunta aqui, se o objetivo principal, está mudando, o objetivo principal do Fernando, se o objetivo principal das políticas do governo Trump alcançarão os resultados futuros de reindustrialização, né, e maior competitividade industrial. Olha, essa é uma pergunta bem difícil, né? Da forma como está sendo feito, nos parece que não. Né? Se você tem um choque dessa intensidade, você causa muita incerteza, e essa incerteza acaba sendo contraproducente do ponto de vista de reindustrialização, né, as empresas ficam com medo de investir nos Estados Unidos. Então é preciso, na verdade, ter um plano mais bem elaborado, digamos assim, menos impositivo. Né? Eu acho que o Biden já vinha tentando fazer alguma coisa do gênero, né, com o CHIPS Act e tudo mais. Então é bem difícil de avaliar que, num ambiente de muita incerteza, que esses objetivos sejam alcançados. Uma outra pergunta da linha aqui. Só um ponto para complementar, Luiz. Eu diria, é mais provável que haja reindustrialização, volta de fábricas para os Estados Unidos, do que esse movimento vá gerar um aumento importante de empregos industriais de boa qualidade, por causa da mecanização, da robotização, etc. Então, digamos, a promessa eleitoral é criar empregos. Essa é mais difícil de cumprir do que a promessa de trazer fábricas. Só esse comentário. A Aline faz uma pergunta sobre o desenrola rural. Aline, eu não saberia te dizer se como está a adesão e qual é o impacto para o setor que a gente está sendo percebido. Eu não sei se o Fernando tem alguma avaliação disso, mas com certeza nós temos, então pediria a gentileza, Aline, que encaminhasse pergunta para nós, que a gente encaminha aos responsáveis na área de agronegócio e com certeza a gente tem informações para te oferecer. Tem aqui Carlos, a Gabriela, falando sobre essa questão do comércio internacional, se pode, uma pergunta muito parecida, né, se não pode sobrar muito produto lá fora e a gente tem uma invasão de produtos chineses ou de outros países asiáticos para o Brasil, né, e no caso da Gabriela falando se isso não pode ajudar a gente aqui na transição energética, né, também, então tem um efeito positivo, um efeito negativo, né, da gente prejudicar a indústria nacional por invasão de produtos mais baratos de fora e outro por favorecer uma transição tecnológica, uma transição energética. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente corre um risco de ter um barateamento de produtos, de manufaturas, principalmente, né? Mas eu diria que a penetração de importação de muitas dessas manufaturas já é bem alta, né? Então a gente tem uma competitividade já baixa nesses setores, então acaba que o efeito líquido não é muito negativo, é difícil da gente conseguir reativar a indústria nacional nesse contexto, né? Mas tem um impacto muito significativo, negativo, não vejo com tanta importância. E sim, a gente pode se beneficiar aí de um acesso a produtos tecnológicos que nós não temos, né, para a gente fazer coisas importantes, como no caso da transição energética, ou mesmo no caso de uma melhora de tecnologias, né, no Brasil. Então, como eu falei, né, essa guerra tecnológica, essas questões geopolíticas, tensões geopolíticas, elas geram muitos riscos, mas também geram oportunidades. E, especificamente, alguns segmentos da indústria podem, eventualmente, se beneficiar do esforço de investimento em infraestrutura e mesmo bélico na Europa, né? A depender de como o atrito comercial entre a Europa e os Estados Unidos evoluir, a gente, em alguns aspectos, compete com a oferta americana nessa cadeia produtiva. Tem uma última pergunta aqui, nós já estamos chegando no nosso limite, né?
do Rodrigo Campos. Estamos vendo a economia bastante aquecida, com fomento à demanda, principalmente nas classes mais baixas, que possuem alta propensão ao consumo, destaque para alimentos, serviços. O cenário global também deve favorecer commodities e água no Brasil. China, né, recentemente. Não seria adequado pensar em um PIB de 2025 no Brasil da ordem de cerca de 3%, algo bastante similar a 2023, 2024? Quer responder, Fernando? Então, a gente está com viés de aumento da projeção para o PIB. Podemos, inclusive, foi ótima essa pergunta para lembrar dessa ressalva importante. A gente, muito provavelmente, em curto prazo, vai rever para cima as projeções de PIB. Mas não a esse ponto. Por quê? Porque a gente avalia que aquele impulso fiscal muito forte que veio dos governos regionais pode arrefecer este ano, em boa parte, por causa do calendário eleitoral. Não tem eleição nem para prefeito, nem para governador, né? Então, principalmente no primeiro semestre, tende a haver uma certa ressaca da corrida de investimentos recém-terminada nas prefeituras. Do segundo semestre para o ano que vem, isso pode começar a se reverter. Então, esse é um grande motivo pelo qual a gente ainda não vê o PIB crescendo 3%, e o outro olhando o mercado de crédito, demorou, né? Porém, o aumento da Selic começa a dar sinais de que está pegando. Então, pelo lado do crédito, o freio está começando a mostrar maior efetividade. Agora, a ver, né? Depois de todos os economistas termos errado para baixo o PIB 22, 23, 24, claro que a gente fica com a pulga atrás da orelha. Mas ainda não vemos o PIB crescendo nesse ritmo, porém, sim, um pouco mais do que tal nos números que eu mostrei hoje, muito bem lembrado. Eu acho que é isso. Temos aqui, por último, o Thales fazendo uma sugestão para a gente trazer análises mais setoriais em próximas oportunidades. Então, vamos assimilar essa dica, acho que é uma boa, isso, podemos fazer. Isso a gente já está discutindo internamente e está no cardápio, temos o time, mas haverá webinars análogos a este com temática setorial. Perfeito. Eu acho que é isso, tem muita gente aqui agradecendo e nos dando parabéns, então eu agradeço a participação de todo mundo, agradeço a participação do Fernando Sampaio, acho que conseguimos cumprir aí em 1 hora, falar desse cenário que é bastante conturbado ainda, bastante incerto, né? Então nos vemos em uma próxima oportunidade. Deixo a última palavra para o Fernando Sampaio. É isso, desejar bom trabalho para todo mundo, um abraço e até uma próxima, sempre um prazer. Até logo, pessoal. Bom dia a todos.